Não importa o que tenha acontecido com você, o que importa é o que você acredita. Hoje, eu quero compartilhar com vocês um conhecimento assim real, prático, que eu tive ontem e que assim, ele tá muito fértil assim em mim, porque ele realmente trouxe uma transformação assim imediata em uma situação que eu já tinha mais ou menos uns 20 anos, assim, 15, 20 anos e tal, que era uma situação de família, uma situação antiga. E eu não tinha encontrado ainda uma resolução para o sentimento, sabe? Para a situação que eu estava vivendo. Não era uma coisa assim que me pegava sempre, mas sempre que voltava, me pegava e eu não encontrava uma solução. E ontem, eu acredito, né, na espiritualidade, né, na consciência suprema, né, eu acredito que de alguma maneira eu fui tocado, né, por uma consciência, enfim, que teve ali uma compaixão por mim. E enquanto eu estava lendo um livro, né, estudando um livro sobre o Enneagrama, eu tive um insight, lendo o livro, e eu falei, vou tentar fazer isso daqui. E aí eu fiz e funcionou. E hoje eu já apliquei em outras coisas e funcionou também. Eu já fiz os testes em outras coisas, eu quero trazer aqui para vocês porque é bem quentinho essa. E é interessante que assim, ah, como eu tenho formação em psicologia, isso vai, isso vai, não é que vai contra, né? Mas assim, é diferente de tudo o que as teorias elas ensinam. E a grande questão é, funcionou na prática. Então, eu levo hoje muito mais em consideração, né? E a prática, ela mostra como resultado do que apenas as teorias. Então, isso não anula nenhuma teoria de psicologia. Mas se você tem algum conhecimento e você vê que isso vai de uma forma divergente ou de uma forma diferente, o que eu sugiro é teste, pratique, coloque em ação. E aí você mesmo pode avaliar o resultado, o que você quer fazer com ele, ok? E é interessante que assim, às vezes a gente cai nessa, né, de acreditar que algo que aconteceu tem um impacto sobre a gente. Que algo que aconteceu, uma memória, uma situação, um evento do passado, tem um efeito, né, de fazer a gente sofrer, de machucar a gente, deixar a gente ferido. Inclusive, a gente tem essa ideia, né, por exemplo, do trauma. Né? Tipo, eu tenho um trauma emocional, né? Eu tenho um trauma de uma situação que aconteceu. E essa experiência que eu vivi, ela exatamente conseguiu me mostrar o quê? Que assim, não existe trauma emocional. E eu sei que assim, é intenso isso que eu tô falando, porque a minha formação é em psicologia, né? Mas o que eu estou dizendo não é que a gente não vivencie situações que são extremamente doloridas e dolorosas e que podem durar anos e anos e anos ou até mesmo uma vida toda. Isso eu sei que existe. Isso eu sei que é real, é um fato, acontece. A grande questão é, a ideia de um trauma é a ideia de que algo que aconteceu causou em mim uma alteração na minha parte emocional. Só que essa experiência que eu vivenciei e que eu vou ensinar para vocês hoje, ela vai totalmente de uma forma diferente mostrar que a grande questão é o que a gente chama de trauma emocional, na verdade, é uma crença que ficou pra gente. Então, o trauma, ele não é uma questão emocional, é uma questão, na verdade, de uma crença, de uma forma de pensamento que a gente está acreditando nela, a gente está sustentando ela dentro da gente, e ao a gente fazer isso, existe uma consequência, um efeito de manifestação, de expressão que nós identificamos como uma alteração emocional. Então aí a gente acredita que tem um trauma emocional. Mas na verdade, o que está acontecendo ali é apenas que a gente acredita em uma ideia, a gente acredita em uma informação, é literalmente uma ideia mesmo, sabe? E aquela ideia que a gente acredita é que está causando tudo isso. Então a gente não tem um trauma por conta daquilo que aconteceu especificamente. A gente, na verdade, está sustentando e guardando uma ideia que está causando todo esse sentimento, todo esse sofrimento. E foi muito interessante porque, como era uma questão vinculada ao meu passado, à questão familiar, era uma questão que pegava muito profunda mesmo em mim. E conforme eu estava estudando o livro do Enneagrama, né, teve uma parte que lá estava mostrando, né, tipo assim, quais são os principais desafios emocionais do padrão de personalidade que eu vivencio nesse momento. E aí eu entendi que tinha algumas dores específicas desse padrão de personalidade, e aí eu pensei, né, na hora foi a hora que eu tive o insight, né, assim, que algo realmente me tocou. Falou assim, ó, faz as afirmações contrárias a isso.
E aí, o que que eu fiz? Eu até anotei aqui porque foi tão incrível que eu anotei e hoje eu dei continuidade. As afirmações que eu fiz foi o seguinte: eu sou bom o bastante, eu sou digno, eu sou visto, eu sou recompensado, eu sou financeiramente próspero, eu sou amado. Essa sequência de afirmações, ela permitiu com que eu realmente parasse de sentir uma coisa assim tão antiga e tão profunda na minha experiência, eu já tentei diversas formas, diversas abordagens terapêuticas e outras, e nada tinha funcionado. E hoje eu apliquei ela em outras coisas e assim, e ela é muito incrível, ela é muito surreal. Por quê? Você começa a aplicar, né, pelo menos a experiência que eu tive, e não foi uma vez, foi algumas vezes. Em situações diferentes, coisas diferentes. E foi vindo um sentimento de alegria a ponto de eu começar a sorrir, dar risada, gargalhar. Porque foi vindo mesmo, literalmente, um sentimento de alegria conforme isso. E enquanto eu estava ali fazendo, eu realmente fui tendo vários insights e percebendo o quanto que, assim, o mais importante não é a gente ficar olhando, né, para trás, para aquilo que aconteceu, ou tentando encontrar uma solução para aquilo que aconteceu. O mais importante é a gente simplesmente repetir afirmações do nível do eu sou, com a expressão eu sou, porque é você falando para você eu sou, e você colocar o contraponto positivo daquela situação. Então, por exemplo, se você se sentiu, por exemplo, abandonado, né? Você diz, eu sou tipo, amado, amada, entende? Você se sentiu traído, né? Eu sou escolhido, escolhido, entende? Tipo assim, eu sou seguro, segura, se por exemplo é insegurança, simplesmente você colocar essa positividade. Só que só a positividade não é o suficiente sem a repetição, a quantidade de repetição. E você vai percebendo que conforme você vai fazendo a quantidade de repetição, o seu nível emocional ele vai mudando, o seu humor ele vai mudando. E conforme o seu humor vai mudando, hoje eu vivencio uma certa sensibilidade, né, em relação à vida que eu não vivenciava ela alguns anos atrás, né, e que devido às orações, devido à prática das meditações, eu fui percebendo que isso foi trazendo uma certa sensibilidade. Então eu consigo, por exemplo, perceber energias, né? Porque todo mundo percebe energia, né? A gente chega num lugar e fala, esse lugar tá meio pesado. Aí o clima aqui tá meio estranho, né? Tipo assim, todo mundo tem uma capacidade de perceber energias. Às vezes a gente só pode refinar um pouco mais. E a prática diária de oração, de meditação, ela vai fazendo com que a gente fique mais sensível ainda. E como eu hoje vivencio essa sensibilidade, eu consigo perceber quando uma determinada emoção que ela tá mais reprimida, que ela vai começando a ser limpa. Ela vai limpando. Isso vai saindo, né, de uma certa forma, através do quê? De arroto, através de diversas formas, assim, de ir realmente tirando essa energia. E, nossa, o quanto aconteceu. Mas, assim, foi. É um fato mesmo que eu tô trazendo pra você, assim. Foi um negócio, assim, de mais ou menos 1 hora e meia. Fazendo limpeza de energia. Enquanto eu fazia as afirmações. E aí eu fui entrando num estado, assim, de leveza, de êxtase, assim, tal, de êxtase mesmo, um estado, assim, de muito bom, muito positivo. Depois disso, me trouxe vários insights sobre a própria situação e a experiência do passado, mas, assim, insights totalmente positivos e diferentes e tal. Me trouxe uma percepção de mim, assim, muito positiva, muito boa, porque eu estava, assim, num baixo astral, assim, no momento, né, por conta da situação, que eu estava lá e tal, vivenciando, assim, eu não estava, tipo, no alto astral. E me colocou num astral muito alto. Hoje, eu inclusive tive um contato, né, com uma das pessoas da minha família, eu conversei sobre alguns assuntos, assim, tal, que são assuntos que já foram muito delicados, já foram muito difíceis, sabe, pra mim. E eu consegui conversar com essa pessoa, e essa pessoa, inclusive, ela tocou em pontos do passado, assim, tal, né, de uma certa forma, né, ela tocou em lugares que já foram feridas muito profundas, na minha experiência. E eu achei muito interessante que não foi uma coisa, assim, que me machucou. Eu fiquei pensativo sobre aquilo, mas não ficou, assim, uma ferida, sabe, aquela coisa: "Nossa, tô mal porque a pessoa falou disso, tocou nisso e tal". E aí depois disso, inclusive eu fui na praia, né, fui pra praia, falei: "Ah, vou pensar um pouquinho, vou olhar para o mar e tal". Aí fui lá pra praia, fiquei olhando para o mar, fiquei refletindo um pouquinho, e voltando, falei: "Ah, eu vou fazer mais", né, eu já estava com aquela coisa, eu vou fazer mais. E aí eu fiz, né, eu fiz mais dessas afirmações. E foi até engraçado, porque, assim, no meio da rua eu estava indo e eu ficava
dando risada no meio da rua, porque é literalmente a experiência como ela vem acontecendo comigo. Eu começo a fazer, depois que eu faço algumas repetições específicas assim tal, quando você vai falando, ah, eu sou amado, eu sou querido e tal, e eu vou entrando num estado de felicidade e alegria e começo a dar risada. Aí teve até um momento que eu pensei assim tal, mas não no sentido de me culpando ou me julgando, assim, mas eu falei, nossa, as pessoas vão achar que eu sou muito doidão, né? Porque eu tô sozinho andando na rua falando, né, fazendo as afirmações, eu não estava gritando, estava falando, mas os lábios, assim, se mexendo e dando risada ao mesmo tempo. Então imagina assim, né, tipo, quem tá do lado, né, fala: "Meu Deus, esse cara aí já tá biruta, né, o que esse cara usou, né?". Mas o mais importante realmente é a experiência interior e poder vivenciar mesmo, assim, a transformação, assim, sabe, tipo, e como eu disse, com a sensibilidade, se você é uma pessoa que tem uma certa sensibilidade para perceber quando você tá limpando a emoção, você consegue perceber. Porque eu percebi tanto ontem quanto hoje, as vezes que eu fiz, assim, e foi muito incrível. Então, tô trazendo para vocês, né, esse compartilhar, porque assim, essas coisas práticas, né, elas são muito importantes, elas são muito necessárias, porque no dia a dia a gente precisa de coisas práticas, né? Não dá pra gente ficar apenas com coisas assim teóricas, né, com coisas que são muito complexas, né? É importante essas coisas que dá para aplicar no momento. E inclusive eu testei o seguinte, pensar sem precisar falar. Porque às vezes você tá num lugar, né, e aí você não pode falar, porque alguém vai ouvir e tal, mas você pode pensar aqui dentro da sua cabeça. E funciona também. Funciona também. Foi super incrível, assim, foi super bacana. E agora eu vou, né, continuar mantendo na minha rotina, né? Não é, né, a primeira vez que eu faço afirmações, porque eu gosto bastante de fazer o Ponopono, eu faço os mantras, né? Gosto de repetir mantra e tal, faz parte, inclusive, de práticas. Mas essa forma de afirmação, ela foi a primeira vez. E agora ela ficou para mim como aprendizado. E, inclusive, eu já compartilhei com uma pessoa. Vou até perguntar para ela como que ela sentiu essa experiência, mas assim, foi tão impactante, foi tão intenso e eu fiz mais de uma vez que eu fiquei com muita vontade exatamente de compartilhar aqui com vocês. Então, coloquem em prática, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de como que é que faz, aqui na verdade tá meu WhatsApp, né? Tá meu WhatsApp, tá meu Instagram aqui, ó. Vocês podem entrar em contato comigo, me perguntar, tirar dúvida, que aí eu vou te orientando e vou te explicando, né? Aquilo que eu puder, né? Dentro das suas dúvidas e tal, para que você consiga realmente realizar. E vai ser muito incrível poder partilhar isso com vocês. Não se esquece de, antes de sair do vídeo, de se inscrever no canal, porque é muito importante. A gente tá na casa dos 200, a gente tá quase batendo 200. Nesse momento que eu tô gravando, faltam 3 seguidores para 200. Então, clica aqui, né? E chegando na casa dos 200, né? Vamos rumar pros 300, porque o objetivo é o canal crescer. Não também, lembre-se também de fazer o seu comentário. Hoje eu tô me enrolando aqui no finalzinho, né? Lembre-se de fazer o seu comentário, deixa aqui qual que é o seu insight, qual que é a sua opinião sobre isso, se você acha que é uma loucura, que é uma maluquice e tal, porque eu sei que às vezes eu trago umas ideias diferentes assim e tal, e para às vezes algumas pessoas isso pode ser um pouco maluco, mas, né, eu realmente trago aquilo que eu coloco em prática e aquilo que eu vivencio, então não é uma coisa assim da cabeça que surgiu, é uma prática. E também deixe o seu like aqui no vídeo, né, porque isso vai ajudar a entregar para mais pessoas e é isso. Tchau, tchau, gente. Até mais.